Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso ciclo básico, em que hoje nós vamos falar sobre a renda fixa. A renda fixa, ela nada mais é do que um empréstimo que um credor faz a um devedor. O credor seria a pessoa que empresta o dinheiro e o devedor é aquela pessoa que toma o dinheiro para poder emprestar, empregar em alguma atividade produtiva que vai de fato gerar valor. Então pode ser para um banco, para alguma empresa, para o próprio governo. Então geralmente existe uma taxa acordada e que exige algumas garantias. Tá? Então, basicamente, por que existe a renda fixa? Se eu falar para você, você prefere receber hoje R$ 1.000 ou R$ 1.000 daqui a um ano? Eu tenho absoluta certeza que você vai me falar que você quer receber hoje. Porque a tendência do dinheiro é perder valor no longo prazo. Se você vê, nós estamos em 2025. O que você compra hoje com R$ 1.000, você compraria muito mais com R$ 1.000 há 5, 10 anos atrás. Então, por que acontece isso? Porque existe a inflação. E a inflação nada mais é do que um aumento generalizado de preços, em que ao longo dos anos o nosso dinheiro ele vai perdendo poder de compra. Então, existe ali um ligeiro crescimento da inflação, ela é até saudável, tá? A inflação, veja bem, é importante que exista um pouco de inflação para que o dinheiro ele seja empregado em algo de fato produtivo, que vai fomentar ali o crescimento do país, da economia, daquele sistema em que está incluso. Então, um pouquinho de inflação, ela é benéfica. Agora, se tiver muita inflação, aí óbvio a população, né, vai para a rua, se rebela, enfim. Então acaba tendo problemas, principalmente para as pessoas de mais baixa renda, que pega basicamente todo o seu salário e usa para o consumo, que você não tem tanta poupança, acaba prejudicando muito mais. Né? Principalmente as famílias de baixa renda. Então é fundamental você entender a importância de se proteger da inflação para você conseguir que o seu salário, que o seu patrimônio, que as suas economias, elas consigam pelo menos te manter o teu padrão de vida no longo prazo. Porque se existe a inflação, cada vez os produtos vão aumentando, você vai no supermercado, as coisas às vezes sobe, às vezes abaixa, mas no longo prazo você percebe que as coisas tendem a sempre aumentar. Então, um plano de saúde, escola dos filhos, enfim. Então, você precisa com que a sua renda, seja ela ativa ou passiva, ela tenha esse ganho para que você não perca poder de compra. Tá? Então, quando a inflação, que é esse aumento generalizado de preços, ela sai um pouquinho a mais do controle, porque o Banco Central ele tem a sua meta. Então, lá dentro, lá no final do ano, o Banco Central ele estipula uma meta, que atualmente ela é de 3% de inflação ao ano, podendo variar 1,5% para cima ou para baixo. Então ela pode ser de 1,5% a 4,5%. Hoje a inflação no Brasil está um pouco mais de 5%, então a gente já está fora da meta. Então o que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa de juros para que o crédito fique mais caro. A taxa Selic, ela é basicamente a taxa de juros, em que ela vai remunerar o capital em um prazo adequado. Então, funciona como um custo do dinheiro para você expandir ou contrair a economia e estimular o consumo ou a poupança. Então, basicamente é para isso que a Selic serve. Se aumentar a Selic, eu tenho juros mais caros, eu tenho custo de crédito maior, então as empresas elas vão ficar mais contraídas. E em contrapartida, as pessoas também têm um estímulo muito maior para a poupança. Então, como a taxa de juros está mais alta, você tem a renda fixa pagando um pouco mais. Então, as pessoas, vendo esse aumento generalizado de preços, elas correm para poder investir o seu dinheiro e não perder esse poder de compra. Então, você tem renda fixa pagando um pouco mais e a renda variável também caindo. Porque a renda variável, seja fundos imobiliários ou as ações, elas têm esse ajuste ao prêmio de risco. Porque as pessoas não vão topar negociar renda variável se elas estiverem com preço esticado. Então elas precisam cair, o mercado derruba o valor generalizado das ações e fundos imobiliários para que as pessoas continuem negociando. Então, nós que somos investidores aqui, que entendemos o que nós estamos comprando, a gente entende esses momentos de alta de taxa Selic, alta de juros, alta de custo de crédito, dinheiro mais caro, como uma grande oportunidade para nós entrarmos em bons ativos, tanto de renda variável e às vezes até de renda fixa também,
mas principalmente em renda variável para acumular bons ativos a bons preços. Então, basicamente é isso. Quem guarda dinheiro geralmente é remunerado por esse capital. O devedor não, ele antecipa o consumo. Nós já tivemos a aula de dívidas e a gente sabe que quando você faz uma dívida, você pega dinheiro emprestado, você está antecipando aquele consumo. Em contrapartida, o credor, que é quem empresta o dinheiro, ou o investidor que investe em ativos reais, que são fundos imobiliários e ações, que são participações de negócios, você tem aquele dinheiro ali não só rentabilizando para você via juros sobre capital próprio, aluguéis, dividendos, bonificações, split, você tem aluguel de ações, tem várias formas de geração de valor através da renda variável, mas também proteção. Porque se ele é um ativo real, ele me protege da inflação, principalmente pela repasse de preços. Porque se ela é uma empresa, e ela é uma empresa boa, ela vai conseguir repassar os seus preços para o consumidor final. Então esses ativos, eles também nos protegem da inflação. Então, quais são os tipos de renda fixa? Tá? Para a gente começar a aprofundar um pouquinho mais. Tá? Para quem quiser um conteúdo mais aprofundado, eu tenho uma aula sobre renda fixa que eu dei para os meus alunos, lá a gente consegue aprofundar um pouco mais, mas aqui o intuito é dar um panorama geral. Tá? Então, os tipos de renda fixa são os pré-fixados, que você sabe exatamente quanto você vai receber no ato da compra. Então, quando você compra um título pré-fixado, ele te dá segurança de que você vai receber exatamente aquele valor contratado. Porém, ele não é tão seguro, porque ele te dá previsibilidade, mas você tem que tomar cuidado, porque se a taxa de juros continua subindo, você pode até ter o teu poder de compra daquele investimento corroído. Porque se a inflação continua subindo, e aquela taxa que você contratou ela é fixa, o teu investimento ele pode às vezes até perder para a inflação. Então, na minha visão, taxas de ativos de renda fixa pré-fixados, eles são mais arriscados do que os pós-fixados, porque você tem nos pós-fixados a questão da indexação à inflação. Então, títulos de renda fixa pré-fixados, você tem que cuidar com o risco dos juros continuarem subindo. E naquele investimento, você pode até perder para a inflação, tá? E os títulos pós-fixados? Geralmente eles são atrelados a Selic, PCA ou CDI, que são ali os principais. Então, geralmente, ele é mais seguro. Mesmo não sendo tão previsível como os pré, que nós já vimos, ele te protege melhor da inflação. Então, alguns pontos que a gente precisa se atentar na escolha de um título, seja ele pré ou pós-fixado. Liquidez. Tá? A liquidez nada mais é do que a oportunidade de você tornar aquele investimento em dinheiro, propriamente dito. Você vender e já ter ali o dinheiro disponível para poder usá-lo. Então, quanto maior a liquidez, menores são as rentabilidades. Então, atenção a títulos que pagam às vezes um pouquinho mais, mas que não têm liquidez, porque pode ser que seja uma pegadinha. Ele te paga ali um pouquinho mais, como uma isca para poder te fisgar, mas você tem que deixar o dinheiro lá parado por 6 meses, 1 ano, 2, às vezes até períodos maiores que isso. Então, muita atenção. A questão da liquidez ela é fundamental num ativo de renda fixa. Outro ponto é risco de crédito, tá? Que basicamente é o default. Então, ativos de renda fixa seriam mais interessantes você emprestar, por exemplo, para o governo, que a gente fala que é risco soberano. Basicamente, o governo ele só imprime o papel lá e te paga, né? Óbvio que vai gerar inflação, mas o risco é praticamente nulo. Ou CDBs de bancos que são mais consolidados, ativos normalmente de bancos mais consolidados, aqui no Brasil, como Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, seriam alguns exemplos, porque as empresas, ou os bancos ruins, obviamente eles precisam pagar mais para o investidor colocar dinheiro lá. O Banco do Brasil, o Itaú, ele não precisa pagar tanto, porque as pessoas sabem que são ativos muito seguros, então ele consegue pagar menos. E nos investimentos, no mercado financeiro, não existe almoço grátis. Sempre quando você tem um retorno incremental, é sempre às custas de risco também. Por mais que às vezes você não saiba de onde ele vem, mas existe, tá? Outro ponto, risco de mercado. Porque alguns ativos, como os pós-fixados, a gente viu lá na nossa aula anterior, que alguns ativos de renda fixa, eles possuem a marcação a mercado. Tá? Então, basicamente, como é que funciona? A marcação a mercado, quando você compra um título e a taxa de juros, ela, por exemplo, abaixa,
você tem uma valorização daquele título por conta da marcação a mercado. Só que, claro, que se você levar ele até o vencimento, ele vai te pagar exatamente a taxa que você contratou, nem mais e nem menos. Ele vai te pagar exatamente. Então, quanto mais vai indo para o final do título, mais você vai vendo que a rentabilidade vai se aproximando. Só que do meio para o início do título, às vezes até renda fixa, ela tem essa volatilidade. Então, a gente encontra isso em pré-fixados e pós-fixados atrelados ao IPCA mais uma taxa, tá? Então, ele funciona assim, se a taxa cai, o preço do ativo sobe, para poder compensar aquela taxa que agora é menor. Ou o contrário, se a taxa sobe, o teu título também pode sofrer com a marcação a mercado, então ele cai. Óbvio que se você levar até o vencimento, mais uma vez, ele vai te pagar exatamente a taxa que você contratou. Só que no meio do caminho podem sofrer grandes variações, tá? Outro ponto importante é todo título, todo ativo de renda fixa, é importante que ele seja garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Essa proteção, ela é até 250 mil por instituição, só que até R$ 1 milhão por investidor. Então, se você tiver 4 investimentos de até 250 em instituições diferentes, garantidos pelo FGC, você está coberto. É claro que se der algum problema, você vai ter que entrar na justiça e tal, recorrer, tá? Demora ali alguns meses para você ter esse investimento de volta, mas é importante que seja coberto pelo FGC. Então, os principais produtos de renda fixa são o Tesouro Direto, que você tem o Tesouro Selic, que praticamente ele não sofre com a marcação a mercado, ele é só para cima, tem liquidez e tem extrema segurança. Porque, mais uma vez, você está investindo, você está emprestando dinheiro para o governo. Tem os IPCAs, né? O pré-fixado que a gente falou, que eu não recomendo muito, porque ele é um título que basicamente é uma aposta. Porque se a taxa de juros descer, ok, você tem grande valorização, mas se ela subir, você pode às vezes até perder para a inflação. Então, na minha visão, não é um investimento muito adequado. Mas você tem os IPCAs, né, que eles são indexados ao IPCA, mais uma taxa, que são ativos ok. Principalmente quando você tem um prazo exatamente que vai acabar aquele investimento para usufruir do dinheiro, uma reforma de uma casa, uma viagem, trocar um carro. Então, quando você tem um objetivo que vai casar exatamente com o fim daquele investimento, faz bastante sentido a gente investir em títulos atrelados ao IPCA, do Tesouro Direto, né? Você tem também CDBs, que são certificados de depósito bancário, que você está emprestando para um banco, agora não é o governo, mas sim um banco. Você tem o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil. Geralmente, esses investimentos, eles têm garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Aí você tem que ver a questão da liquidez para ver se faz sentido ou não para você, mas eu recomendo sempre você não investir em bancos que não tem esses banquinhos, né? Hoje em dia tem muita fintech, que eles vão lá, abrem o CDB lá dentro da corretora para investidores menores investirem, pagando um pouco mais, mas com risco de default muito grande. Então, na minha visão, não faz sentido alguém colocar dinheiro ali, porque você vai ter um incremento de retorno muito baixo e sendo que o risco é muito alto, né? Porque basicamente o risco da renda fixa é o default, é o não pagamento. Aí tem os LCIs, que são letras de crédito para o setor imobiliário, LCAs, que são para o agro, que são investimentos ok, geralmente eles não têm liquidez, mas eles também não pagam imposto de renda. Então, pode ser que em alguns casos faça sentido, tá? Esses tipos de investimento. E esses são os principais ativos de renda fixa que a gente tem disponível. A renda fixa, ela funciona basicamente como um pré-requisito para a renda variável. Tá? Então, você tem ali a tabela regressiva do imposto de renda para alguns ativos como Tesouro Direto, CDBs. Você tem lá, começa em 22,5%, 20%, 17,5% e a última é 15% de imposto de renda. E um ponto principal da gente entender sobre a renda fixa é que ela geralmente está pagando sempre a mesma quantidade. No sentido de, se a taxa sobe muito, é porque o risco também subiu muito, porque está atrelada a uma inflação mais alta. Então as pessoas costumeiramente entendem que se a renda fixa está pagando mais, agora vale a pena investir na renda fixa. Só que o que acontece? Como o governo ele entende que o imposto de renda deve ser cobrado, o que sobrar do principal, independente se seja inflação ou não, então você tem uma alíquota de imposto de renda maior quando a taxa da renda fixa também está maior.
Então, em alguns casos, você investindo numa renda fixa com uma taxa maior, você está tendo um retorno real menor. O nominal ele pode ser até maior. Você está vendo ali a tua taxa está crescendo mais, só que como a inflação está maior também, e por isso que a renda fixa está pagando mais, como o governo entende que tudo que sai do principal é lucro, né, ele não está nem aí se a grande parte daquele retorno que você teve, uma parte é inflação. O governo não está nem aí, ele cobra imposto em cima de tudo. Então, em alguns casos, a renda fixa paga menos quando a taxa dela é maior, tá? Se você não entendeu, assista a nossa aula, que lá eu consigo explicar ali um pouquinho melhor, questões como a marcação a mercado, essa questão do imposto de renda. E pela aula de hoje é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Se ficou até agora, deixa aqui um like no vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve no canal para estar recebendo as próximas aulas. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.